Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Beethoven Almeida, eu que faço relatos nesse canal e eu sigo 3 mentores que me apoiam nesse trabalho, que é o pai Joaquim de Aruanda, a vovó Conga e a vovó Catarina de Aruanda. E nessa noite eu vou poder fazer alguns relatos dos mentores, né, e o trabalho que a gente faz do outro lado de resgate nesses umbrais, tá certo? E para começar, eu queria pedir também, antes de começar esses relatos, eu queria pedir que vocês pudessem nos ajudar no canal, que vocês pudessem se inscrever no canal, pudessem compartilhar com as pessoas esse canal que tem sido de grande ajuda a algumas pessoas. E também pedir para que você pudesse tocar naquele sininho, que é as notificações que você vai receber. Assim que chegar um vídeo novo, você vai poder receber, tá certo? Então vamos começar pelo canal, essas histórias que nós vemos do outro lado. Ontem nós fomos a um vale chamado Espíritos Arrependidos, local onde estavam esses espíritos estavam devido a não ter aproveitado a vida da maneira correta. Muitos se lamentavam porque viviam nos bares, futebol, churrasco e com falsos amigos. Um deles falou: todos estavam ao meu lado porque eu tinha dinheiro. Contava muitas piadas, mas depois que eu adoeci, todos se afastavam de mim. Então a gente vê que muitas vezes as amizades que a gente tem terrena são amizades que as pessoas se aproveitam muitas vezes do seu dinheiro, da sua bondade, vamos dizer assim, e infelizmente você sai perdendo, porque quando se fecha, você perde as coisas, as pessoas viram as costas para você. Nesse caso aqui, ó, ele faz um relato do seguinte: esse espírito que estava lá no umbral, mas depois que eu adoeci, todos se afastavam de mim. E ele diz aqui: no leito de morte, vi como eu desperdicei a vida com coisas sem importância. Quando cheguei ao plano espiritual, tive uma sensação de tempo perdido. Outro espírito que parecia triste disse: sim, eu mergulhei a minha vida toda mergulhada no trabalho. Queria conquistar bens materiais. Meu objetivo na vida era os melhores cargos, melhores salários, ganhar mais e mais dinheiro, status e uma posição de destaque. Na vaidade das vaidades. Perdi 70 anos de minha vida com bobagens e futilidades. Então você está vendo aí o arrependimento de uma pessoa não viver uma vida plena nessa terra, apesar que é uma terra difícil, é um umbral também aqui nessa terra, mas temos que tentar viver de uma maneira que nossa vida seja uma vida plena, que a gente possa desfrutar, mesmo com as dificuldades. Ele colocou aqui, ó: como gostaria de ter uma outra oportunidade, dar valor às coisas simples da vida, me ligar no Espírito Eterno que eu sou, ter vivido mais a vida espiritual e não as ilusões de um mundo material, né? As lamentações dele. Um espírito que parecia um pouco agitado disse, era o que estava próximo a ele: aquele líder eclesiástico que me prometeu e me enganou, dizendo que eu teria um paraíso se pagasse o dízimo e seguisse os dogmas da religião, e fosse casto e reto. E hoje estou aqui no umbral. Veja como a religião ela engana as pessoas, né? Pessoas pensam que existem essas promessas que Jesus vai encontrar com você, vai levar você para o céu. Só queria dar uma paradinha e fazer um comentário a respeito disso. Tente viver sua vida aqui na Terra, uma vida plena, honesta com seu próximo, e tente ser uma pessoa melhor.
Você fez um contrato que você não lembra, você paga seu karma aqui na Terra. E baseado nesse contrato que você está, você tem que viver sua vida para ajudar o próximo e você ser uma pessoa melhor. Caso não, se você não for para o lado da luz, você vai para o umbral sofrer essa decepção que você está vendo nesse relato aqui, tá certo? Neste local, olha o que ele falou, neste local tão sombrio, amargando tanto sofrimento, poderia ter vivido a espiritualidade. Fui um hipócrita, pois não vivi o que eu pregava. Na verdade, ninguém me enganou. Eu era mais cômodo, veja só, do que buscar o meu desenvolvimento espiritual. Então, para ele, estar lá na religião, pagava o dinheiro, ia lá, voltava, acabou-se o domingo dele, o dia da semana que ele fosse para aquela religião e continuava a vida do mesmo jeito, a rotineira como sempre. Procurei viver uma vida se achando superior aos outros, que é o maior erro do mundo, né? Muitos relatos nos foram passados no Vale dos Arrependidos. Pessoas não se desenvolveram aqui na Terra. Elas tiveram a sua oportunidade, porém não conseguiram o seu objetivo e estavam sofrendo no umbral. Agora eu queria relatar uma mensagem que foi dada pela vovó Catalina de Aruanda. E ela nos faz alguns relatos interessantes que vai acontecer aqui na Terra. Escuta só o que ela falou. Mensagem de vovó Catalina de Aruanda. Estamos passando por uma transição planetária. Precisamos de muita serenidade e orações dos espíritos mais despertos para ajudar a dissipar as energias densas que envolvem a Terra. Os irmãos que estão desencarnando estão recebendo a notícia se irão ou não serem deportados para outro planeta totalmente inferior, por não alcançarem, não fazer o dever de casa aqui na Terra, e vindo já de outras reencarnações. Essas pessoas estão indo para um plano inferior. Imagina, um planeta muito mais primitivo do que esse, porque não estão conseguindo se elevar espiritualmente. Olha o que ela fala mais. Dos 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, apenas 2,5 a 3 bilhões de espíritos permanecerão na Terra. É momento de acelerar a reforma íntima enquanto estão na carne. Busquem o equilíbrio dos sentimentos. São eles que direcionam os pensamentos, sejam eles bons ou ruins. São os sentimentos que alertam se você está na faixa vibratória necessária para permanecer no planeta ou não. Aprendam a observar o irmão sem julgar. Não ficarão espíritos explosivos, imorais, perversos, julgadores, impacientes e que desejam o mal de outros. A palavra-chave é equilíbrio espiritual. Somente espíritos equilibrados é que entendem a importância da reforma íntima. Irão permanecer na Terra. Espíritos que já foram citados, foi aquela classe que eu falei, que são explosivos e imorais, ela relata aqui o seguinte: espíritos que já foram citados já estão sendo deportados, estão sendo retirados do planeta. O processo irá se acelerar de agora em diante. Os karmas estão sendo ativados. Observe que está ocorrendo uma grande separação do joio e do trigo, como foi falado, nas parábolas que Jesus, o nosso mestre, falou. Todos estão sendo observados e testados, principalmente na questão da tolerância e da paciência para com os seus familiares, amigos e conhecidos. Até as redes sociais estão sendo monitoradas. Então você não pensa que o que você faz ninguém está vendo, não. Hoje está vendo, está sendo anotado
e você vai responder pelo aquilo que você faz. Se você tratar mal seu semelhante, tratar mal o animal, então você vai responder por tudo aquilo que você faz aqui na Terra, certo? Então, cuidado com o que você faz. Os artistas que inspiram a imoralidade também vão pagar. Os juízes e políticos que poderiam trazer a justiça. Pais e mães que deveriam dar bons exemplos. Não haverá espaço para a injustiça. Não se preocupem em julgar. Estamos vendo tudo o que está acontecendo na dimensão e não só no Brasil, mas mas também no mundo inteiro. Então eles estão acompanhando tudo isso aí. Todos estão sendo monitorados e marcados. Tenhamos paciência e sigamos a Jesus de Nazaré. Não percam tempo julgando uns aos outros. É chegado o tempo da reforma íntima urgente. Esse momento é difícil porque muitos espíritos que passaram séculos nos umbrais pediram para nascer mais uma vez, ou seja, pediram uma nova chance no caso. Outros pediram para nascer nesse momento, para testar o progresso alcançado e para inspirar outros irmãos. É chegado o tempo de conquistar a paz e o equilíbrio interior. Existem aqueles que faltam apenas um pequeno impulso para conseguir chegar no padrão vibratório da Terra regenerada. Mas a grande maioria não conseguirá permanecer aqui. Isso é global. Os espíritos encarnados hoje são os últimos antes da mudança do ano letivo da Terra. Busquem manter o equilíbrio espiritual neste momento difícil que virá. Os desafios não acabaram. Estão sendo testados a todo momento. Testados e observados. A Terra está sendo esvaziada dos dois lados. Ou seja, tanto do lado espiritual como o terreno, né? Então, você que está me ouvindo, lembre-se uma coisa: tudo que você faz, um dia você vai prestar conta. E é necessário que você tenha essa consciência que você foi enviado aqui para pagar seu karma e se tornar uma pessoa melhor. E futuramente, você não vai precisar mais reencarnar nessa terra, você vai se tornar um avatar, um ser superior. Você poderá ir para outros planetas, continuar o trabalho do outro lado do plano astral ou do outro lado do véu, como queira. Para isso, você tem que se tornar uma pessoa melhor. E aqui é o momento, né? Esse canal, ele foi criado para isso, para conscientizar através dos mentores. Eu utilizo o que os mentores falam. Pai Joaquim de Aruanda, vovó Conga e a vovó Catarina de Aruanda. Então eles é que eu canalizo as mensagens dele e procuro passar para vocês através desse canal. Eu queria compartilhar com vocês também uma história bem interessante que foi o pai Joaquim de Aruanda que me contou. Eu coloquei aqui no telefone, eu queria compartilhar com vocês nesse dia. O mistério de Chico Taquara, em São Tomé das Letras, que fica lá em Minas Gerais. É uma história bem interessante desse ser. Eu digo que é uma pessoa, mas é um ser. Escuta só essa história. Uma das lendas mais conhecidas na cidade de São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, é a que dá conta da existência de um velho curandeiro com poderes mágicos. Chico Taquara apareceu na cidade e conta uma história que morava em uma gruta da cidade. Ficou muito conhecido pelas curas milagrosas que fazia. Relatos de antigos moradores que tiveram a oportunidade de conhecer esse enigmático homem. Juram que o viram conversando com animais. Assim como São Francisco de Assis, Chico gostava e respeitava todos os animais, incapaz de maltratar uma só formiga. Era comum vê-lo chamar os pássaros com palmas e ser atendido pelas aves que pousavam em seus ombros. Outros relatam
e afirmam que Chico Taquara possuía a habilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tal qual contam do ilustre conde de São Germano. Os hábitos e condutas de Chico revelavam ser um homem simples, com maneiras rudimentares de se comportar. Estas observações feitas acerca do folclórico personagem, inclusive, dão conta de que era seu costume passar mel nos cabelos e pendurar argolas de ferro nas pontas. O mais famoso relato a respeito do homem que vagava fazendo curas milagrosas e salvando animais é a de que certa vez uma mulher doente sentia as dores do parto e, por morar num lugar afastado, sem saber o que fazer, pediu ao marido que lhe trouxesse Chico Taquara e que este a ajudaria. Ao encontrá-lo, contou-lhe sobre a esposa, sendo acalmado por Chico Taquara, que pediu que o marido retornasse e logo sairia. Chegando em casa, o marido encontrou a esposa sorrindo junto à porta com o recém-nascido nos braços. Interessante, né? Esta lhe perguntou: "Você encontrou o Chico pelo caminho?" Ele se foi há quase 1 hora. O marido nada entendeu, pois tinha gastado mais de 1 hora cavalgando para ir e voltar para a casa do curandeiro. Quando caminhava pelas pacatas ruas do então vilarejo, levava algumas rezas com quem ia murmurando coisas incompreensíveis. Ao chegar em algum estabelecimento, abaixava e riscava um círculo no chão, onde durante todo o tempo em que permanecesse ali, nem se mexia seus animais. O lendário Chico Taquara teria nascido em 1840 e, após completar 20 anos, foi morar na caverna conhecida como Gruta do Carimbado, desaparecendo misteriosamente na região em 1916, para nunca mais ser visto. Nem jamais foi encontrado qualquer vestígio de seu paradeiro. Algumas pessoas afirmam que Chico Taquara era um dos enviados da civilização intraterrestre, cuja passagem, um dos portais dimensionais, está localizado em um local de São Tomé das Letras. Ao cumprir sua missão com os seres humanos aqui na Terra, ele teria retornado ao convívio com seus semelhantes nas profundezas da Terra. Então eu queria encerrar meu relato aqui, agradecendo a você que está assistindo o meu canal nesse momento, e eu peço que você possa nos ajudar a divulgar as mensagens que estão sendo colocadas e divulgue com seus amigos. Talvez alguém tenha precisando de ouvir isso aí. Eu já ouvi relato de pessoas que ouviram a mensagem e que pensavam até em suicídio, e a pessoa pensou direitinho sobre o que não deveria fazer, porque ela ouviu um relato de como era o umbral dos suicidas que foi relatado aqui no canal. Se você entrar no canal, você vai procurar, você vai ver lá que tem dos suicidas, relatos sobre eles e como eles sofrem do outro lado por ter cometido esse ato. Então agradeço a vocês e obrigado, e desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para quem está assistindo.